Livro de Êxodo, capítulo 8, o versículo 16, a palavra do Senhor diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Dize a Arão: Estende a tua vara e fere o pó da terra, para que ele se torne em piolhos por toda a terra do Egito. E fizeram assim. E Arão estendeu a sua mão com sua vara e feriu o pó da terra. E havia muitos piolhos nos homens e no gado, e todo o pó da terra se tornou em piolhos em toda a terra do Egito. E os magos fizeram também assim com os seus encantamentos para produzir piolhos, mas não puderam. E havia piolhos nos homens e no gado. Então disseram os magos a Faraó: Isto é o dedo de Deus. Porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouvia como o Senhor tinha dito. Amém. Amados, essa é a terceira praga. E de forma interessante, ela não foi anunciada como as outras duas. Moisés, ele não chega diante de Faraó e anuncia: olha, deixa meu povo ir, porque se você não deixar, virá esta praga de piolhos sobre o Egito. Não aconteceu assim. As Escrituras afirmam que esta praga veio por uma sondagem de Deus no coração de Faraó. As Escrituras afirmam que quando a segunda praga, a praga das rãs, foi retirada sobre o Egito, as Escrituras afirmam que o coração de Faraó então novamente se endurece. Ele novamente decide permanecer com o povo que estava ali como escravo, os judeus. Ele decide que eles continuariam como escravos e não liberaria eles para irem adorar a Deus, como foi pedido e solicitado por Moisés, que estava na verdade sendo um arauto de Deus ali naquele momento. Ele estava anunciando a vontade de Deus. E amados, as Escrituras afirmam que quando Deus viu que o coração de Faraó endureceu nesta praga, ele não disse a Moisés: vá e fale a Faraó. Não. Ele simplesmente olha para Moisés e Arão e diz: fira o pó da terra, e eu castigarei os egípcios com piolhos. Os historiadores, os estudiosos, eles dizem que essa praga que veio sobre o Egito pode não ter sido necessariamente piolho, mas certamente foram insetos que mordiam a pele humana. Um dos historiadores que foi contemporâneo aos tempos de Jesus, Flávio Josefo, ele fala que os piolhos vieram sobre os egípcios, eram tantos que os egípcios eles se sentiam miseravelmente devorados pelos piolhos. Essa é a expressão que Flávio Josefo, historiador da época de Jesus, ele relata sobre o que aconteceu lá no Egito nesta terceira praga. Outros historiadores, como Heródoto, ele fala inclusive sobre um acontecimento comum no Egito, que eram as águas do Egito, do Nilo, elas subiam em um determinado tempo, no outono, e aí de repente, quando elas baixavam, ficavam algumas poças, alguns lugares empoçados de água, e naquelas poças ali se criava muitos insetos, muitos bichos, muitos desses tipos de insetos, de mosquitos que atacaram, na verdade, os egípcios. Só que isso, quando acontecia, era numa proporção muito pequena. Poderia-se dizer até que era algo controlado. Mas as Escrituras afirmam que tanto os magos do Egito, quanto todos os que estavam ali no Egito, perceberam que não era um efeito normal da cheia e da baixa das águas que acontecia no outono, que vinham alguns insetos. Era algo desesperador. Era algo sem controle. Essas pragas, elas tinham como objetivo confrontar
os deuses que eram adorados no Egito, os falsos deuses. Justamente porque eram esta força maligna que agia na mente dos egípcios e de Faraó, que fez com que todo o povo de Israel se tornasse escravo no Egito. E o objetivo de Deus, quando levanta Moisés para libertar o seu povo de Israel, que estava como escravo no Egito, foi justamente de confrontar aquilo que estava impedindo o povo de ser livre. E o que Deus fez foi justamente abrir literalmente uma guerra contra estes deuses do Egito. E nesta terceira praga, o Deus que é atacado, que é humilhado, é um Deus adorado pelos egípcios chamado Sete. É um Deus, inclusive, muito famoso no Egito. Em todos os filmes que, por acaso, vocês assistirem, esse Deus ele é frequentemente mencionado. Este Deus, ele era adorado pelos egípcios como um Deus que guardava a terra. Ele era o Deus responsável por dar fertilidade à terra. Se nós pararmos para pensar, porque depois que o povo é liberto, eles recebem os mandamentos, e foram 10 os mandamentos. E o terceiro mandamento, ele vem de encontro com a terceira praga. E esse terceiro mandamento, ele fala do mesmo cuidado de Deus na mesma área em que o povo de Israel estava sendo escravizado no Egito. E não somente o povo de Israel, porque a escravidão do povo de Israel era total, plena, com exceção da escravidão da mente, com exceção da escravidão espiritual, porque os judeus criam no Deus vivo. Mas de outra forma, os egípcios tinham uma escravidão espiritual. Eles adoravam esses deuses. Lá no livro de Gênesis, a Bíblia afirma que todo homem criado por Deus, ele comeria o pão da terra através do suor do rosto. Se o homem trabalhasse, ele prosperaria. Se ele trabalhasse, suasse o seu rosto no trabalho, ou seja, dedicasse o seu esforço físico para desenvolver um determinado trabalho, ele teria a bênção da parte de Deus, que seria, ele teria a sua alimentação, ele teria o seu salário, ele seria bem sucedido naquilo que fizesse. E consequentemente, se esta lei ela não fosse cumprida, se o homem não trabalha, o que acontece? Não come. Se o homem não trabalha, o que acontece com o homem? Não tem conforto. Se ele não trabalha, ele não tem dinheiro. Se ele não trabalha, ele não subsiste. Ele não prospera. E essa lei, ela continua em vigor até os dias de hoje? Sim, as leis de Deus, elas não foram criadas simplesmente para que o homem tivesse uma direção, não. Elas foram criadas para guardar e proteger o homem. Amados, a história bíblica conta, o povo que estava no Egito, os judeus, entraram lá por causa de uma grande fome que existiu na época. E na época, esta fome fez com que todas as nações da terra fossem lá buscar alimento. Por quê? Porque lá existia um homem chamado José. E este homem, inspirado por Deus, ele recebe uma revelação da parte de Deus que haveria 7 anos de bonança e 7 anos de fome extrema no Egito e em toda a terra, e que deveria criar-se uma organização de forma que houvesse comida suficiente para os egípcios e para todos os homens da terra naquela época, no tempo antigo. E foi exatamente isso que aconteceu. E o povo egípcio, eles na verdade foram beneficiados por causa dessa praga. Mas amados, nesta época, este povo, ele tinha reconhecido o valor de Deus através de José. O povo egípcio não cresceu assim do nada pela maldade deles, não. Eles prosperaram porque reconheceram a soberania de Deus na vida de José.
Mas a Bíblia afirma que então aqueles governantes do Egito que conheciam José e o seu Deus morreram, e outros governantes cheios de malícia e maldade assumiram o poder e passaram a escravizar o povo que estava naquela terra. Mas agora Deus estava querendo libertar aquele povo, e uma das coisas que Deus fez na terceira praga foi derrubar o Deus que estava promovendo a escravidão através do uso da terra. Este falso Deus chamava-se Sete. O objetivo de Deus aqui era retirar a força dominante maligna sobre aqueles que oprimiam o seu povo, e também lá no deserto, quando chega e ele entrega os 10 mandamentos, as 10 leis, era fazer com que o povo de Israel não fosse enganado da mesma forma que os egípcios foram na terceira praga, digamos assim, pelo Deus Sete, que se intitulava assim. Deus então dá a Moisés o terceiro mandamento, que é o que está escrito no livro de Êxodo, capítulo 20, no versículo 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Na Bíblia judaica, a expressão, ela é um pouquinho diferente e até mais clara. Ela diz que o nome do Senhor não deve ser tomado levianamente. Sabe o que significa isso? A palavra leviana significa que você coloca pouco peso, ou seja, algo leve. O Senhor então ensina o povo de Israel, através desse mandamento, que não tomar o nome de Deus em vão significa você ter temor do nome de Deus, não usar o nome de Deus em juramentos. Quando você vive a lei de Deus na máxima, qualquer que seja ela, o que está dentro de ti, que quem sabe você quis esconder, ou até por educação você não quis que as pessoas sentissem o fedorzinho que tem dentro de ti. E eu não estou falando disso, eu estou falando da tua essência. Você de repente quis com palavras educadas, né, com alguns artifícios, ocultar, esconder isso. Porque qualquer ser humano, quando é colocado sob pressão, ele mostra quem ele é. E é por essa razão que algumas pessoas dizem assim: servir a Deus é difícil. Eu digo para você, não é difícil. De repente é difícil para quem quer se esconder, para quem não quer se revelar quem é. Mas quem ama Deus, ama a verdade, como as Escrituras afirmam no livro de João, capítulo 3, aquele que ama a luz, vem para a luz, para que as suas obras sejam reveladas em Deus. Mas aquele que não ama a luz, não vem para a luz, para que as suas obras, ou seja, as suas verdades não sejam reveladas. Que quem sabe ele não é aquilo tudo que aparenta ser. E foi isso que foi confrontado na terceira praga, foi isto que foi confrontado no terceiro mandamento. E o objetivo de Deus de se aproximar do homem não é para condenar o homem, é para salvá-lo. As pragas que foram lançadas no Egito não era para destruir os egípcios, não era para destruir Faraó, mas era para destruir aquele Deus que estava coroado pelas mentiras e o engano dos egípcios. Porque até mesmo quando o povo de Israel sai do Egito, você sabia que muitos egípcios saíram junto com o povo de Israel? Você sabia que muitos egípcios que viviam ali e que não eram escravizados, mas não concordavam com a escravidão, porque eles entenderam: o Deus que nós servimos aqui no Egito é um falso Deus, é um Deus que promove engano, mentira, roubo, destruição, é um Deus que promove escravidão. Nós não concordamos com isso. E quando o verdadeiro Deus se apresentou e começou a humilhar um a
um os deuses do Egito, um a um aqueles demônios que se faziam de deuses. Os egípcios, que tinham um bom caráter, decidiram seguir este Deus e saíram junto com os judeus em peregrinação ao deserto, porque o grande desejo de Deus é que em terra, aqui na terra, nós possamos servir a Deus com alegria, porque quando chegar a morte, nós possamos servir a Deus na eternidade com alegria, no céu. E o terceiro mandamento fala disso. Não tomar o nome de Deus em vão significa, mesmo diante de situações terríveis, adversas, você enfrenta elas, sem mentira, sem engano, com a verdade.